Bom, declaro então aqui iniciado o nosso encontro de hoje, temáticas indígenas nas escolas. Questões sobre interculturalidade, direitos humanos e socioambientais, com as nossas queridas Dayara Tucano, aí, Dayara, Paula Berberti, e por aí também a gente vai encontrar a Cristina Capuá e a Luana Minari. Bom, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. A gente conta também com as intérpretes Grace e a Rose, estão aí. E acredito que é isso, podemos começar. Que ótimo, gente. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, boa tarde para todas, todos, todes. Sou a Paula. Estou aqui com essa missão de mediar essa conversa com mulheres educadoras, com uma experiência tão inspiradora para todos nós. Queria agradecer ao Educativo do MAM pelo encontro, pela possibilidade da gente estar aqui junto, conversando sobre tudo isso. Agradecer o interesse de cada uma, de cada um também, esse tempo compartilhado que a gente vai ter pelas próximas 2 horas. Queria agradecer às nossas convidadas também pela disponibilidade, pela possibilidade também da gente ouvir e aprender com a experiência e o trabalho de cada uma delas. Queria agradecer também a Rose e a Grace pela tradução em Libras, fundamental, né, a gente ter esse aporte, né, da mediação, da acessibilidade. E vou apenas aqui levantar a bola a partir da sinopse que a gente preparou para convidar vocês para esse dia e imediatamente passar a palavra para as nossas convidadas, porque acho que nosso interesse aqui é poder ouvi-las. Então, a gente pensou, como a gente não tem muito tempo, para a gente otimizar essas 2 horas de conversa, que seria legal que as perguntas fossem feitas pelo chat. Vocês podem ir mandando ao longo das apresentações, eu vou ficar aqui atenta, tentar sistematizar, agrupar as perguntas por afinidade temática, talvez isso possa funcionar bem. E aí, depois dessa apresentação de cada uma delas, a gente vai, então, passar para as pontuações e para as perguntas de vocês. Bom, o nosso assunto hoje são as questões das temáticas indígenas, né, nas escolas, né, nos ambientes formais e não formais de educação, pensando sobre os problemas, as questões, os desafios da interculturalidade, dos direitos humanos e socioambientais. Então, um textinho que a gente preparou um pouco para abrir essa reflexão coletiva, junta nossa aqui, é o seguinte, foi também o que vocês devem ter recebido pela internet. A interculturalidade constitui um enorme desafio para os sistemas educacionais do Brasil, um país pluriétnico, em que vivem mais de 250 povos indígenas, falantes aproximadamente de 180 línguas diferentes. O apagamento da presença e da contemporaneidade dos povos indígenas ainda é marcante nos currículos escolares e também nas universidades, né? Mesmo que diversos instrumentos legais, como a própria Constituição de 1988, e especialmente a Lei 11.645/2008, instituam a obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas indígenas na educação básica. Para a mudança desse quadro, é fundamental que se estimule a formação de educadores, criando condições para a ampliação dos saberes sobre os povos originários, a diversidade de suas cosmovisões e suas formas de bem viver junto à natureza. Nesse sentido, se faz necessário ainda problematizar nossas práticas de ensino-aprendizagem a partir dos valores dos direitos humanos e socioambientais. Assim, o objetivo desse encontro é a partilha de experiências práticas de ensino-aprendizagens das temáticas indígenas em ambientes educacionais formais e não formais, ao mesmo tempo em que serão apresentados conhecimentos introdutórios sobre as múltiplas realidades dos povos indígenas no Brasil. A gente está contando aqui para essa conversa com a participação, a presença especialíssima, né, da Dayara Tucano, que está aqui comigo. É artista, ativista dos direitos indígenas, comunicadora do povo Iepamaçã, mais conhecido como Tucano. Estudou artes visuais na Universidade de Brasília, onde também se titulou mestre em direitos humanos. Suas práticas articulam as linguagens artísticas, as práticas educativas
e a comunicação em prol dos direitos indígenas. Nesse sentido, destaca-se a sua atuação como professora de artes na rede pública do Distrito Federal entre 2014 e 2017, e desde 2015 como coordenadora da Rádio Iandê, primeira web rádio indígena do Brasil. A Dayara, também aqui em São Paulo, está compondo atividades importantes, né, em equipamentos culturais da cidade. Ela está com uma exposição individual no CCSP, que foi aberta no último sábado e vai permanecer em cartaz até março do ano que vem. Ontem a Dayara participou, propôs uma ativação para a exposição Veshua, Nós Sabemos, primeira exposição de arte indígena contemporânea na Pinacoteca. O artista Makushi Jaider Isbel estava com ela também nessa atividade. O pai da Dayara, que é o Álvaro Tucano, uma grande liderança do povo Iepamaçã, né, do povo tucano e também dos povos indígenas, com uma longa trajetória de construção, né, do movimento indígena, da luta pelos direitos, também participou dessas duas ocasiões. A Veja está aberta na Pinacoteca e vai permanecer em cartaz lá até março do ano que vem. A gente convida todo mundo a se inteirar dessas programações que são fundamentais, e lá vocês vão poder conhecer de perto, né, a presença, a força do trabalho da Dayara. A Cristina Itaquá também é uma convidada nossa para a conversa de hoje, é uma artista, uma benzedeira, uma professora, que é do povo Machacali, se formou em filosofia pela Universidade Paulista, né, a Unesp, ministra aulas de filosofia, sociologia, história e geografia na Escola Estadual Indígena Cheru Baequai. Não sei se eu falei certo, Cris, que eu não sou falante de Guarani. Essa escola onde a Cris atua é a escola da comunidade onde ela vive, na terra indígena Ribeirão Silveira, em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo. Ela é fundadora e diretora do Instituto Maracá e foi representante por São Paulo da Comissão Guarani e Virupá entre 2016 e 2019. E a Luana Minari, que também está com a gente nessa conversa, é professora e artista, formada em artes visuais, atua entre educação e arte desde 2014, quando começou a trabalhar como educadora em espaços de ensino não formal. Desde 2012, a Luana ministra aulas de artes visuais no ensino formal, nos segmentos do Fundamental 1 e 2 e também no ensino médio. No campo da educação, ela tem experiência também com formação de professores, coordenação pedagógica em projetos culturais, assessoria didático-pedagógica para materiais didáticos, e integra o coletivo Ocupacidade, que é uma plataforma de produção e experimentação gráfica em processos autorais e colaborativos, em que se destacam oficinas e mutirões de cartazes. E a Luana, junto com esse coletivo, habita o Parquinho Gráfico, que é um ateliê na Casa do Povo, aqui em São Paulo. A Luana compõe também as iniciativas do SP Terra Indígena, que é um agrupamento articulado pelo artista Denilson Baniwa, também desde 2018, e vai compartilhar com a gente a experiência dela. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Dayara. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que a Dayara preparou para a gente. E aí, vocês, por favor, se em algum momento a nossa internet falhar aqui, eu peço que vocês, por favor, nos avisem por áudio, ou então Bárbara e Amanda pelo Zap, porque a nossa internet ela não é muito confiável. Nesse momento, Paula, a gente ficou sem a imagem de vocês mesmo durante a sua fala, mas vamos fazer o teste do compartilhamento de tela. Qualquer coisa eu interrompo e a gente muda a estratégia sem problema. Tá bem. Vocês estão vendo? Agora sim, chegou. Certinho agora? Isso, ainda está no modo PPT, né? Não está em apresentação ainda. E agora? Chegando, tá chegando. Quando estiver carregado, avisa. Aí, chegou. Maravilha. Então, boa tarde a todos, a todas. Muito agradecida pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde bonita, né, conversando sobre esse assunto tão importante que são as temáticas indígenas nas escolas,
a interculturalidade, direitos humanos e socioambientais. Eu fiz essa apresentação há um tempo atrás para fazer uma abordagem de como é tratado, né, a temática dos povos indígenas na escola. Então, o que aprendemos na escola, né? No dia 19 de abril, do índio, né? Geralmente é o único dia que se fala alguma coisa sobre os povos indígenas no Brasil, mas de uma maneira bastante superficial, né? Da qual eu gostaria de dar alguns exemplos, né? Quando eu falo de superficialidade, eu falo do estereótipo, da imagem, da figura do indígena no imaginário coletivo brasileiro, né? Que é sedimentado por essa série de ações das escolas, né? Basta dar uma olhada rápida no Google, né? Procurar Dia do Índio na escola e vocês vão ver, de maneira geral, o que acontece no dia 19 de abril, o que é feito com as criancinhas, né? Cocares de cartolina, umas dedadas de tinta guache na cara e musiquinha da Xuxa repetindo uma série de representações extremamente estereotipadas e racistas, né? Então, eu acredito que é importante a gente problematizar a maneira como se aborda a questão indígena na escola desde a primeira infância e também como ela é presente nas mídias de maneira geral, né? Porque a televisão, os quadrinhos, o cinema, enfim, a internet também são espaços educativos, né? Que as crianças, né? Que todos nós temos acesso, onde também acabamos recaindo, né, em alguns estereótipos extremamente colonialistas e racistas com relação à figura, né, de como as pessoas indígenas são representadas. Estou aqui passando algumas imagens para contextualizar, né, de desenhos animados que eu assisti na minha infância e na minha juventude também. Agora já sou uma senhora, mas enfim, essa questão indígena, felizmente, ela tem se alterado, né, nas últimas gerações. Eu gosto muito de fazer alusão a esse filme da Moana, né, onde se colocam outros uns personagens com protagonismo, né, indígena de maneiras diferentes. É claro que dentro dos quadrinhos, enfim, dessa cultura pop brasileira também existem personagens que são bastante interessantes e que ainda assim não deixam de ser sujeitos a algumas críticas, né? De qualquer forma, a maneira como se aborda o índio é distinto da realidade dos povos indígenas, né? Os povos indígenas estamos inseridos numa diversidade enorme, né? Somos muito mais complexos do que aquilo que o cinema pintou nos anos 40 ou que o que aparece nas novelas. Até porque, inclusive, nas novelas, na própria televisão brasileira, são pouquíssimos os atores indígenas que aparecem de vez em quando, né? Existe muito não indígenas, mas particularmente muito brancos se pintando de índio, aparecendo na televisão para representar alguma coisa que, de fato, eles não conhecem e, por esse motivo, também não sabem lá representar muito bem. Quando aparece, né, algum parente também aparece muito rapidamente. Enfim, estou compartilhando tudo isso para vocês verem como isso é muito mais presente no nosso cotidiano, né, de quem tem uma televisão em casa e não percebe, né? A maneira como é ensinado, né, toda a narrativa da história, da historicidade brasileira, né, da formação do Brasil, a própria ideia de descobrimento também é extremamente violenta com relação à memória e à identidade dos povos indígenas, né, a ideia desses canibalismos, dessas menos civilizados, menos humanos, que deveriam ficar restritos a viver nas florestas. Então, a construção do índio na história da arte. Opa, acho que tem um negócio. Vamos maximizar de novo? Vamos. Apresentar. Para nós está tudo certo. Não, aqui deu uma falha rápida. Tá carregando aqui. Mas, enfim, dentro da maneira como as narrativas do ensino da história ocidental têm colocado, apresentado a figura do indígena, o discurso do colonizador, né? O discurso de um olhar externo à realidade indígena.
Então, essa aproximação que sempre trata os indígenas como estranhos, como alheios, como apartes, né, acabou se sedimentando em toda a cultura, não apenas brasileira, mas eu arriscaria dizer, né, americana, né, de todo o continente americano, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. A gente está tentando aqui resolver essa questão do compartilhamento da tela. Vocês estão ouvindo? Que agora a internet. A voz ficou perfeita, não parou, mas realmente a tela... A imagem não estão vendo nada, né? É. Está tentando reconectar. Será que vamos ver. Espera só um pouquinho, gente. Questões técnicas aqui. Vamos, internet, nos ajude. Estamos ao vivo. Se puderem avisar quando vocês estiverem vendo alguma imagem, né? Sim, a gente está vendo o PPT carregando ainda. Ele ainda não está chegando. Agora tá chegando. Muito suspense nessas tecnologias. Enfim, e pessoalmente, enquanto artista e indígena, né? Indígena, artista, eu me dedico a fazer uma reflexão muito grande também, como a história da arte é um exemplo do racismo, dessa construção do racismo estrutural contra os povos indígenas, né? Ou seja, como que os povos são representados desde 1500 até o século XX, e agora ainda no século XXI, né? Se continua insistindo, né, nessa série de estereótipos que ferem a nossa memória, a nossa integridade de pessoas humanas e de diversidade de povos. Eu não sei se carregou, se não carregou, se vocês estão vendo alguma coisa. Espera que eu vou tentar aqui. Ainda está reconectando. Ainda está reconectando, né? Então, eu vou tentar para um outro caminho aqui, gente. A internet não ajuda muito. Ajuda a internet. Se quiser, eu posso compartilhar. Talvez seja melhor, Bárbara. A gente está no slide número 25. Então, legal. É só parar de compartilhar vocês a tela e eu vou começar, pessoal. Parar de compartilhar aqui. Não, aqui já parou já. Parou? Parou. É só aqui nesse vermelhinho agora. Slide 25, Bárbara. Slide 25. Tô chegando. Nossa, realmente. Agora vai. Aí. Muito bem. Eu preciso que você vá passando bem rápido, né? Você viu que eu estava passando bem rápido as outras imagens. Então pode ir passando que eu vou falando, tá bom? Sim, senhora. Isso. Esses são exemplos, né, de como que através da história da arte brasileira se vai se tecendo toda essa imagem, essa visão, né, essa cena da formação do Brasil. E ali tem uma série de pinturas, inclusive, que são muito representativas da história da arte, que mostram claramente que para o Brasil, índio bom é índio morto, né? A figura do parente, né, é o retrato do genocídio indígena que continua há mais de 520 anos, continua e a cada vez parece se encrudescer mais e mais, né? Então, pode ir passando as imagens, né? Ou é índio bom ou índio morto, né? Ou então ele é totalmente integrado. E justamente por isso o esforço extremamente necessário de se construir, né, todo um aparato legislativo para termos conquistado o respeito, né, a dignidade para os povos indígenas, e isso inclui dentro da educação, das leis de educação, a promulgação da Lei 11.645, que em 2008, né, altera volta que esse é importante, né? Ele altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Especialmente o artigo 26A, e fala dessa obrigatoriedade do ensino da história, né, e da cultura afro-brasileira e indígena em todo o ensino, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Pode passar para a próxima imagem.
né? E a questão que dificulta, né, que sempre recai é que, por conta dessa estrutura, dessa história, a gente não tem recursos hoje nas universidades, né? Todos os professores reclamam que não existem, não tem recursos acessíveis para se fazer essa abordagem, até porque eles não receberam nenhuma formação para isso, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao MAN pela iniciativa, né? Da gente poder debater e trazer algumas ideias de como falar a respeito da questão indígena na escola, né? E tendo em consideração que isso é uma estratégia para o combate ao racismo, né, que é muito presente, que permeia todos os espaços institucionais e não institucionais da nossa sociedade, né? E para evitar essa continuidade do racismo, né, precisamos evitar os estereótipos, reconhecer a diversidade de povos, a história desses povos, conhecer os direitos dos povos indígenas e se informar a respeito de nossa realidade no Brasil e no mundo. Pode passar. Então, para início de conversa, fica a primeira provocação é a gente evitar de usar essa palavra índio, né? Porque a construção desse tal de índio nasce justamente do processo colonial, muito diferente, né, da identidade dos povos indígenas, que somos diferentes e que nos reconhecemos dentro da nossa diversidade, né? Se vocês olharem no dicionário rapidamente, os sinônimos de índio, né, levam rapidamente para o selvagem, para o bruto, canibal, carniceiro, bravio, bravo, bestial, grosseiro. Então, a desconstrução, né, de todo esse processo tem que passar desde o uso das palavras às representações das imagens e a fazer uma meditação muito profunda sobre toda a história do nosso país. Pode passar para a próxima. Então, de uma maneira geral, eu queria aproveitar para apresentar um panorama, né, de qual é a situação dos povos indígenas do Brasil hoje, né? Esses são os dados oficiais do censo de 2010, né, da FUNAI. Os dados desse último censo, acho que 2020 fica muito complicado até de fazer um censo bem feito, ainda mais com o governo que a gente está, mas enfim, né? Então, temos 305 povos indígenas reconhecidos pela Fundação Nacional do Índio, que falam 274 línguas, e segundo a Organização das Nações Unidas, somos mais de 5.000 povos indígenas ao redor do mundo, ou seja, 350 milhões de pessoas, 5% da população mundial. Pode passar. Isso quer dizer que índio não é uma questão racial. Gente, fique claro para todo mundo que está aqui acompanhando, né, que ser indígena não é uma questão de fenótipo genético. Povos indígenas são civilizações antigas, são povos que mantêm a sua memória, sua identidade, pertencimento, relacionamento com a terra de origem, inclusive anterior a toda essa história de colonização, de construção desses estados, países, nações modernos. Povos indígenas existem em todos os continentes e têm todos os tons de pele, inclusive na Europa, inclusive na África, na Ásia, na Oceania. Pode passar. Né? E também vivemos em todos os lugares de maneiras extremamente diversas. Existem pessoas indígenas que vivem em terras reconhecidas, protegidas, de maneira muito tradicional. Outros que estão em zonas de conflito extremo, vivendo numa penúria, enfrentando extremas violências, e muitos que estão em territórios urbanizados. Não é o fato de um indígena estar fora de uma aldeia, estar vivendo na cidade ou em outro planeta que vai fazer com que ele deixe de ser indígena. Pode passar. Então, vamos compreender um pouco onde vivem, né, as populações indígenas. Esse mapa é uma estimativa, né, dos troncos linguísticos, né, que habitavam a extensão dos troncos linguísticos no território brasileiro antes de 1500, mas passa para a próxima imagem, vocês vão ver que hoje, na próxima imagem, por favor, anterior, nas terras indígenas, reconhecidas pelo Estado brasileiro, aqui marcadas em verde, né,
ainda são muito poucas comparadas com o número de povos que existem, né? E também vocês notam que existem grandes territórios indígenas que estão reconhecidos nessa região que nós chamamos de Amazônia Legal, né? Que está no Brasil, mas também em outros países, e muitos outros povos, né? Que têm pequenos territórios nesses lugares onde aconteceram os primeiros contatos, né? Onde aconteceu essa marcha em direção ao oeste. Então, por exemplo, no Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as populações indígenas enfrentam um extremo conflito com relação ao reconhecimento dos seus territórios ainda hoje. Pode passar para a próxima imagem. Isso não quer dizer, né, que a população indígena não exista nesses lugares. Os indígenas, né, os povos indígenas estão presentes em todo o território nacional, né, na floresta amazônica, mas assim, de norte ao sul. E nesse terceiro mapa é um mapa da violência contra os povos indígenas no Brasil. É um mapa que foi feito pelo Observatório de Violência do MPF, né, do Ministério Público Federal, que mostra o número de assassinatos contra lideranças indígenas na primeira década do século XXI. Então, de 2000 a 2010, nós tivemos toda essa quantidade de lideranças indígenas que foram assassinados no Brasil. Eu quero que você volta para o mapa que mostra onde está a população indígena anterior. Esse, volta para as terras indígenas, coloca a população de novo, para frente, e para frente mais uma vez o mapa da violência contra os povos indígenas. É importante mostrar, é importante desenhar para mostrar que essa violência é real e que ela acontece no dia de hoje. Pode passar para o próximo slide. A história do Brasil está marcada, sim, por guerras oficiais conduzidas pelo Estado brasileiro nas suas diferentes versões, desde a coroa, passando pelo Império até a República, e ainda hoje, né, nós temos uma sucessão de guerras, de ações contra povos indígenas, né, e hoje nós podemos falar, inclusive, né, dessa continuidade da situação dos ataques contra o povo Guarani Kaiowá e, de maneira geral, todos os povos indígenas que estão em situação de retomada, ou ainda a omissão do Estado brasileiro e no percurso dessa pandemia de coronavírus do Brasil, que está atingindo fortemente toda a nossa população. Pode passar para o próximo slide. Por isso, o movimento indígena no Brasil é um dos movimentos mais organizados do mundo. Nós precisamos nos organizar, né, para denunciar e manter a sociedade a par das violações aos direitos humanos dos povos indígenas. Pode passar ao próximo slide. Essas violências que nós levamos, e aqui eu vou passar muito rapidamente, não são tabelas da minha pesquisa em direitos humanos, né? Nós sofremos diversos tipos de violência, gente. Nos relatórios de direitos humanos apresentados, né, à ONU e também as comissões nacionais de direitos humanos, se podem distinguir em 4 tipos de violência, sendo a primeira a violência contra o patrimônio material e territorial indígena, ou seja, isso inclui todos os ataques às terras, vandalismos, incêndio, exploração, desmatamento, caça, pesca, garimpo, tráfico ilegal, tráfico de animais, poluição, esgotamento de recursos, etc. Pode passar ao próximo slide. O que vai acompanhado da violência contra o patrimônio imaterial e cultural indígena, que é muito difícil de medir, que nem se mede. Espera um pouco, Flor. Que nem se mede, porque vocês fazem ideia, por exemplo, nessa pandemia, de quantos pajés faleceram de coronavírus? Vocês fazem ideia de quantas casas de reza foram incendiadas no início desse século XXI? Vocês fazem ideia de como as lideranças indígenas, os detentores dos conhecimentos tradicionais sofrem discriminação, racismo e todo tipo de perseguição por apenas continuarem a afirmar os seus conhecimentos? Esse tipo de violência não é sequer medido ou declarado nos relatórios de violência. Pode passar o próximo slide. Além disso, tem o fato de que as pessoas indígenas convivemos diariamente com uma série de crimes que são permanentes, que parecem endêmicos diante da nossa população, como
o assassinato, a tortura, todo tipo de abuso de poder, assédio moral, agressão verbal, negação do reconhecimento da nossa identidade, violência obstétrica, estupro, tráfico, trabalho escravo, etc. E essa situação dos povos indígenas acontece não apenas no Brasil, mas é uma realidade ao redor do mundo. Pode passar para o próximo slide. Tudo isso acontece principalmente devido à omissão do poder público, e quando eu digo sim, estou me referindo à omissão dos Estados-nação, não apenas do Estado brasileiro, como eu disse, é uma realidade em todos os países, em todo o continente americano, de Polo Norte a Polo Sul. Né? Estou dizendo que a falta de acesso a recursos básicos, como saneamento, segurança, saúde e educação, continuam fazendo que a nossa luta continue sendo muito dura, e por isso nós estamos aqui presentes compartilhando esse panorama com vocês. Pode passar para a próxima imagem. Né? Então, aqui algumas sugestões, né? Porque dentro da Lei 11.645 existe a sugestão de que aliás, existe a indicação de que os conteúdos de abordar a cultura e a história dos povos indígenas e das culturas afro-brasileiras deve ser um conteúdo transversal no ensino fundamental brasileiro, ou seja, que ele pode passar por todas as disciplinas do ensino fundamental, da educação básica, do ensino médio podem abordar a temática indígena, tem liberdade para isso, tendo uma recomendação para que seja prioritariamente passado no ensino de português, literatura, história e artes, né? E aqui ficam algumas sugestões, por exemplo, né, de escritores indígenas. Pode passar para o próximo slide. Algumas sugestões para abordagem em ciências, né, que é uma coisa que as pessoas às vezes ignoram, né, a diversidade, ignoram por puro racismo o fato de que os povos indígenas são detentores de ciência. Conhecimento, saber é conhecimento científico. Né? Vai lá procurar no dicionário de etimologia o que ciência quer dizer, né? Então nós temos sim astronomia, geometria, matemática, né? Um enorme conhecimento em tecnologia alimentar, em biologia, em medicinas e outras questões que fazem parte de um ensino básico e pode ser compartilhado com toda a população brasileira, até porque todos nós usufruímos disso, todos nós compartilhamos do legado do saber das tecnologias indígenas na mesa da nossa própria casa. Pode passar para o próximo slide. E educação física, que também, adoro essa foto, gente, que é o exercício do Shondaro, né, que é o preparo dos Shondaros, que são os guerreiros guaranis. Enfim, existem várias atividades, jogos e brincadeiras indígenas que podem ser facilmente incluídos, né, nas aulas de educação física e que são extremamente integrativos, uma vez que nós apenas sabemos viver em comunidade, né? Então, tudo a gente faz junto, é muito bom, recomendo, é muito divertido. Pode passar para o próximo slide. E também, claro, fundamental, além de todas as questões, né, da história, da geografia, também se considerar, né, a importância de debater o respeito à diversidade das culturas, das cosmovisões, das visões de mundo, das filosofias, das diferentes espiritualidades, né, reiterando mais uma vez que cada povo é uma civilização à parte, que não existe um panteão único de deuses dos índios, não existe isso, porque não existem índios, existe uma diversidade enorme de centenas de povos indígenas, cada um do seu jeito, né? Mas que também são defensores de relações, de uma meditação sobre as relações de poder, sobre as relações com o mundo, hoje as relações com a vida, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo uma crise climática global, uma crise sanitária global, né? A sexta maior extinção em massa do planeta. Enfim, nós precisamos pensar sobre a vida e todas as perspectivas possíveis que as civilizações, que as culturas indígenas podem nos oferecer, são uma alternativa interessante para construir dinâmicas diferentes em sociedade. Pode passar para o próximo slide, por favor.
E claro, né, existem as artes, né, porque na verdade, para mim, enquanto educadora e artista, é justamente na sala de artes, né, que acontecem os maiores crimes, né, que recaem nessa visão estereotipada, né, de cocarzinho, de EVA e cartolina, né? Enfim, tem muitas outras coisas que são sugestões que podem ser feitas, né? Evitar de repetir esses estereótipos, né? Pensar em parar, né? De replicar os povos indígenas de maneira genérica, né? E ter em mente, né? Que índio não é fantasia, que a minha cultura não é fantasia, a cultura de ninguém é fantasia. Existem mil maneiras extremamente criativas de abordar isso em sala de aula. As crianças vão adorar igualmente e também vão ficar muito fofas, né? E a gente pode celebrar tudo isso junto também. Pode passar para a próxima imagem, por gentileza. Né? Então, ficam ali algumas sugestões dentro das artes que eu vou te pedir para passar rapidamente, né? Que fiquem claro que são coisas que são raramente mencionadas, né? Com relação aos nossos artefatos. Pode ir passando, deixa só um segundo cada imagem, né? Não vou me delongar nas explicações, porque é importante que a imagem fale por si mesma, a beleza, né? De todos os nossos artefatos e objetos cerimoniais, dos nossos vestuários, da nossa diversidade de povos, né? E como tudo isso reflete a nossa relação com o mundo, pode parar aí, inclusive a produção contemporânea dos povos indígenas, porque nós estamos sempre estivemos na contemporaneidade, então nós temos os nossos artistas, músicos que cantam rap, hip hop, rock, metal, MPB, enfim, todo tipo de música contemporânea. Inclusive, eu sou coordenadora da Rádio Yandê, que é a primeira rádio web de conteúdo indígena no Brasil. Pode passar para a próxima imagem. Também temos esse movimento, né, que estamos articulando ali nas artes visuais, no campo das visualidades, junto a várias instituições, como, por exemplo, ali as obras, né, mostrando um pouco as obras de Denilson Banil, Edgar Criabá, Jair Isbel, e também temos uma presença, né, de cada vez mais jovens que estão ocupando as mídias, as redes sociais, né? Principalmente convidar todos a acompanhar, né, as organizações que representam o movimento indígena nos diálogos junto ao Estado e também nos diálogos internacionais, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, para se informar sobre o que realmente acontece, né? Também a convidar a acompanhar a Rádio Yandê, a mídia índia, que é a comunicação oficial da APIB, e, é claro, assistir filmes indígenas, músicos indígenas, ler escritores indígenas, acompanhar os artistas indígenas. Nós estamos vivos, nós somos reais, nós resistimos e nós estamos aqui para compartilhar essa experiência do que é viver no mesmo mundo, no mesmo planeta, remar na mesma canoa que todos nós. Então, essa foi a minha apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez, dizer anhum, gratidão, e tamo junto. Maravilha, gente. Queria passar a palavra para a Cris. Cris, você vai dar umas palavras antes, a gente passa o vídeo, orienta a gente, por favor, como que você quer organizar. Acho que pode começar com o vídeo, aí em seguida do vídeo eu já falo, pode ser. Estou indo, então. Um momento. Peraí. Foi. Vocês me dão um ok quando começar, tá bom? Vou mutar meu microfone. Acho que está sem som.
O som. Tem que compartilhar junto com o som, Bárbara. Eu tinha clicado, mas vou clicar de novo. Vamos lá. Bom, acho que enquanto ela vai preparando a apresentação, eu vou falando um pouquinho, então. Pode ser? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Então, eu vou começar a falar enquanto você prepara aí a questão do som e da tela. E, bom, primeiramente eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, de estar falando e trazendo essa... vamos ver se agora vai com o som, então. A gente estava indo tão bem, Bárbara. Estavam vendo? Desculpa. Estávamos vendo, estávamos ouvindo, estava tudo certo. Ai, gente, hoje, hein? Culpa minha, total. Pronto, retomando. Agora vai. Vamos ver. E comunitária, como define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 5 povos indígenas, Guarani-Biá, Tupi, Krenak, Caingangue e Terena, juntos vêm num processo de luta de muitos anos para conseguir garantir e executar uma educação escolar indígena efetiva, de qualidade e que principalmente valorize os saberes tradicionais dessas culturas de resistência. A maioria dos professores que trabalham nas escolas hoje são jovens lideranças, né? Porque ser professor indígena não significa somente atuar em sala de aula, mas a maioria dos professores indígenas, eles são protagonistas das suas lutas, dos movimentos, né, das organizações. Existem muitas organizações indígenas e os professores são atuantes, né, no dia a dia também nas suas comunidades e fora delas, na luta pelos direitos, né, o direito à terra, o direito à saúde, o direito à educação. Dentro das comunidades indígenas, nós temos um grande desafio que é equilibrar, né, os saberes tradicionais da cultura, mas também os saberes que definem, né, o currículo na Base Nacional Curricular, o currículo paulista. Então é um diálogo, né, entre esses dois saberes e fazer com que essa escola seja útil, com que essa escola seja como uma semente que brota e que dê bons frutos no sentido de que os nossos alunos se tornem guerreiros, capazes de transformar, capazes de lutar no futuro para a melhoria das nossas comunidades. O professor indígena, além de pesquisar nos livros, né, na pedagogia, que pesquisar com os sabedores da comunidade. E fora a floresta, né? Para nós, a verdadeira escola também é a floresta viva, porque a floresta ensina, a floresta cura e a floresta nos traz elementos também para que possa contribuir na escola, para que os nossos alunos cresçam aprendendo a importância, né, de se preservar o território e se preservar a floresta para que a gente possa continuar transmitindo esses conhecimentos às nossas crianças. Eu sou do povo Guarani-Biá, nós somos povos. A sociedade tem essa mania de falar assim, não, índio. Para nós não é índio, a gente é povo. É povo, eu sou do povo Guarani-Biá. Mas é por você falar Tupi-Guarani que não é igual a todos, que a cultura é diferente do outro. A filosofia é diferente do outro, mas que chega num contexto igual no momento que quando se dialoga com esse saber que é a educação, que se fala da escola, né? E a escola para nós é a casa de reza, onde ensina o jovem se preparar para a vida, ter um respeito com os mais velhos e ter um respeito com o mais novo, entender o tempo. E a partir do momento que você entende o tempo, você consegue viver com mais tranquilidade. A educação
convencionais, dialoga com pessoas da comunidade, dos anciãos, dos rezadores e dos intelectuais. Isso, é fundamental ter um diálogo dentro do contexto indígena. Respeite a cultura e o modo de ser indígena. A escola indígena ela tem esse papel fundamental de fazer com que os nossos alunos sejam pessoas conscientes e que jamais deixem de sonhar, né? O sonho no sentido de despertar para o encanto da vida, né? Sempre buscando respeitar a especificidade de cada criança e respeitar também a luta dos mais velhos que garantiram esse território para que até hoje a gente continue vivendo, existindo e resistindo dentro dele. Agudioete. Maravilha, Bárbara, obrigada. Estamos por aqui, Cris. Então, sim, então eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né, de estar podendo compartilhar. Eu acho que é muito importante, né, a Dayara fez uma apresentação incrível e muito abrangente sobre muitos pontos que eu vinha pensando e refletindo sobre essa importância de se falar, né, de se orientar e trazer mesmo esses pontos que muitas vezes ficam ocultados dentro das escolas, né? E eu sou professora, né? Eu estudei filosofia e faz 12 anos que eu atuo como professora, aqui na escola da comunidade que eu vivo, e uma questão que eu sempre fico refletindo é sobre o quanto as escolas de fora, né, estão despreparadas para abordar a questão indígena dentro das escolas. E eu falo isso porque a gente recebe muitas visitas, né? Muitas escolas vêm de excursão, às vezes, visitar aqui a comunidade e a escola também. E a gente ouve das coisas mais absurdas, assim, às vezes professores que dão aula de história perguntando se aqui a gente ainda come gente, ou por que que a gente está usando celular, por que que está usando roupa. Então, essas coisas eu fico pensando, né? Agora, nesse tempo, né, já está no ano de 2020 e ainda a população brasileira conserva esses pensamentos muito racistas mesmo, como a Dayara colocou, e preconceituosos, né, da visão do que é ser indígena, né, dos povos. Esse vídeo que eu passei foi um vídeo que eu fiz há um pouco tempo junto com meu companheiro, que é o Carlos Papá, ele é guarani, aqui da UDR Silveira também, e ele é um cineasta indígena, e a gente fez essa reflexão, eu pedi para ele me ajudar a fazer esse vídeo, justamente para trazer essa reflexão sobre a importância da interculturalidade e a importância de se respeitar os saberes, né, os saberes indígenas. E eu falo isso dentro das escolas indígenas também, porque como educadora indígena, a gente também tem uma questão muito delicada, que é dialogar com a Secretaria de Educação, com as diretorias de ensino, que não têm um preparo e um conhecimento do que é educação escolar indígena, né? Que é uma educação diferenciada, específica, comunitária, que é diferente de uma escola na cidade. Mas uma reflexão muito também importante que eu venho fazendo, e eu poderia ficar aqui horas falando sobre a inutilidade das escolas para a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Essa é uma crítica assim que eu venho construindo comigo mesma ao longo de alguns anos, por conta de ter observado que muitas coisas que vêm sendo ensinado nas escolas para as crianças, elas não estão sendo úteis, né? Tem crescido jovens, a gente tem aqui no país, né, no Brasil, altos índices de depressão, altos índices de suicídio. Então isso reflete que a escola não é útil, né? Porque uma escola viva, uma escola que fale da terra, que fale da vida, que fale das plantas, que fale de sonhos, né? É uma escola que impulsiona as nossas crianças e os nossos jovens para pensar a vida de uma forma mais efetiva, né? De uma forma mais respeitosa. Então, eu venho observando que é necessário, né? Se faz necessário mais diálogos e repensar o modelo das escolas hoje no Brasil, por conta de que não dá mais para continuar, né? Até hoje a gente tem que aguentar assistir cenas de racismo num país multidiverso, multicultural, né? Como a Dayara apresentou, a gente tem mais de 300 povos, né? 305 povos vivendo e convivendo com línguas diversas, e isso é ocultado pela sociedade brasileira.
E o que mais me entristece e incomoda é isso ser ocultado até dentro das universidades, né? Que de universal me parece que nada tem. Porque quando eu estudei na Unesp, né, na Universidade Estadual Paulista, o curso de filosofia, isso há 15 anos atrás, o que eu observei foi que há um negacionismo, né, dos saberes indígenas, do pensamento indígena. E ainda mais eu que estudei filosofia, e se tem uma ideia de que a filosofia nasceu, e parece que morreu na Grécia também, porque há uma desconexão, né, das práticas do pensamento com o que realmente se vive. Os nossos chamões, né, os nossos pajés, os nossos sabedores, eles não escreveram livros. Eles não registraram conhecimento em prateleiras amontoadas de livros. Eles são saberes vivos, saberes ancestrais que estão guardados nessa memória ancestral, né? Então, por isso que para os povos indígenas a memória é muito importante. E tem um grande mestre, que é o Davi Copenau, Yanomami, ele fala muito dessa coisa da memória, né? Que os não indígenas parece que são desmemorizados porque constantemente ficam anotando tudo no caderninho para guardar, ao invés de parar e sentir e pensar e daí ver o que vai fazer com esse pensamento, com essa ideia, com esse ensinamento absorvido. Então, se faz necessário a gente aprender, os educadores de um modo geral, se desprender um pouco das letras e dos números, né? E começar a perceber um universo muito grande que se tem de saberes e fazeres, né? Tradicionais, os diversos povos que habitam aqui o nosso país, e tentar trazer isso para as práticas cotidianas da escola, né? Eu acredito que existem muitas formas, a Dayara citou, né, na área das ciências, da matemática, existem muitos caminhos para que hoje os professores não indígenas, né, que atuam nas redes estaduais e municipais, possam estar desconstruindo, né, decolonizando mesmo o pensamento de uma forma a fazer com que haja mais respeito, né? Eu fico muito hoje feliz de observar a dimensão que se deu hoje no cinema indígena, né? Os meus parentes Machacali têm produzido muitos audiovisuais, muitos filmes, os Guarani também, vários povos, a Xaninca. Há uma produção de cinema muito grande que pode sim contribuir dentro das salas de aula, não só os livros, né? Tem a literatura indígena também, as músicas, muita coisa. Mas eu acredito que o cinema tem uma potência muito grande, né? De trazer as filosofias, de trazer vivo, né? Em movimento, essa realidade que é desconhecida, porque eu acredito que se existe racismo e se existe preconceito no Brasil até hoje, é porque há o desconhecimento, né? É violento o desconhecimento, como a Dayara mostrou no dia 19 de abril, até hoje, né, a gente tem essa palhaçada de ter que assistir as pessoas fantasiadas e repetindo um estereótipo muito violento, né? Muito desnecessário, na verdade, porque se hoje nós temos a arte indígena e todos os meios de comunicação, a própria internet, que nos possibilita esse acesso, né? Eu acredito que é possível, sim, a gente modificar, mas depende muito de cada um de nós, né? E agora, por esses dias, está acontecendo uma mostra muito grande de cinema Machacali, né? De filmes Machacali, e também estão ocorrendo debates, acho que alguém colocou aqui no chat o link, e vale a pena conhecer e prestigiar, né? Esse movimento do cinema indígena hoje no Brasil, que é muito forte. E essas eram as questões assim que eu queria trazer para vocês, né? E desse descontentamento que eu tenho com as universidades de um modo geral, né? Porque na filosofia, não só na filosofia, mas eu acredito que em todas as áreas, na história, na geografia, há esse negacionismo muito violento, né? De ocultar, e eu senti isso muito quando eu estive na universidade, né? Estudando no curso de filosofia, história da arte, estética, epistemologias e todas essas áreas do conhecimento, em nenhum momento se fala, né, do ponto do conhecimento, do saber dos povos indígenas. Sempre é primitivo, é inferior, né? Eu acho isso muito curioso, a capacidade que a sociedade, né, esse mundo ocidental, eurocêntrico, capitalista, enfim, consegue ocultar um saber que é muito profundo, né? Nós não temos livros.
Mas tem povos que resistem há mais de 500 anos guardando a sua língua, como o povo Guarani-Buiá, como o povo Machacali, né? Então, você ter a sua própria língua, você ter a sua própria espiritualidade, você conservar os seus saberes e os seus fazeres, essa é uma mostra de resistência muito primorosa, né? Que a sociedade não indígena e principalmente as escolas deveriam dialogar mais, né? Eu costumo falar em conhecer e dialogar com o seu próprio terreiro, porque tem muitos pesquisadores nas universidades que às vezes vão fazer pesquisa lá na Austrália, lá não sei aonde, né? Ou para quem está aqui em São Paulo, pesquisadores, porque a gente tem muitas universidades, faculdades em São Paulo, às vezes vai lá para a Amazônia, vai lá não sei para onde, sendo que em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós temos muitos povos indígenas em resistência há mais de 500 anos, inclusive em São Paulo. Né? No Pico do Jaraguá tem mais de 1000 guaranis vivendo ali, cultivando abelhas, cuidando da Mata Atlântica, né? Cuidando das crianças, cantando, rezando para que Nhanderu, para que Tupã segure esse céu e que a gente possa todos os dias acordar feliz e acordar com saúde, né? Então, eu acredito que se faz necessário esse conhecimento, né? Em momentos como esse, em que a gente pode trazer um pouco esse eco, trazer um pouco essa reflexão, ela é muito importante. Então, eu acredito que quanto mais a gente se possibilite, né, dialogar e mudar esse modo, né, do pensamento, que desde a escola, isso eu vejo que desde as primeiras infâncias, o ensino fundamental 1, fundamental 2, ele vem repetindo os mesmos erros, né? Todos os anos se faz a mesma coisa, né? Repetindo o modo como é colocado e muito pequenas pinceladas, né, da questão indígena é colocada em alguns contextos na história ou na aula de arte, mas de uma forma muito estereotipada. Então, se hoje nós temos, né, tantas tecnologias, que façamos uso, né, um bom uso delas, no sentido de ajudar a acabar com o racismo e o preconceito no Brasil, porque não dá mais para admitir uma sociedade que coloque no poder um ser, que eu nem sei como dizer sobre ele, mas um ser nesse nível de ignorância e violência, que está estuprando a terra, estuprando as nossas florestas. E para nós, a verdadeira escola, ela é a floresta, porque é lá que estão as medicinas, é lá que estão, né, a água, o rio, o peixe, todos os seres que convivem com a gente. Então, quando os povos indígenas, e a maioria deles lutam e resistem, né, o movimento indígena é muito forte nesse aspecto de lutar pela demarcação das terras indígenas, a gente não está lutando para a gente ter mais terra, a gente está lutando para manter a floresta viva. Não só para nós, mas para todos, né? Porque se aqui em São Paulo mesmo, podem observar nos mapas, aonde tem Mata Atlântica ainda preservada, é dentro dos territórios indígenas. Nas aldeias indígenas que estão no litoral sul, litoral norte, Vale do Ribeira. Então essa é uma constatação real, né? Não é uma fantasia. Se nós estamos cuidando da floresta e preservando a floresta, é para que a gente possa continuar vivendo. E os processos de transmissão de conhecimento, né, desses saberes e fazeres de cada cultura, ela está totalmente conectada com a floresta, né? Então a nossa luta é uma luta para que a paca, para que a cutia, para que a lontra, para que a água, para que o pitu e todos os seres possam continuar vivendo também. A educação passa por isso. Porque se a gente cresce só aprendendo teorias e conceitos um pouco alienígenas, né, desconectados, e é por isso que eu falei no início da inutilidade da escola, se a gente não dialoga com questões que são mais éticas e mais reais, né, e mais úteis para a nossa vida, a gente vai acabar sufocados dentro desse planeta, que é o que vem acontecendo. Eu acho que o Ailton Krenak, que também é um grande mestre, vem falando muito disso, né, do quanto essa nossa humanidade ela está totalmente dilacerada. Então, se faz necessário repensarmos, né, repensarmos esses padrões e tudo que estrutura, né, essas transmissões de saberes e conhecimentos que estão se dando hoje, não só nas escolas, mas em todos os meios, nos centros culturais, né, tudo que vem acontecendo, né? E esse momento de agora, eu acredito que é um momento muito especial, mesmo a gente
estando em meio a essa pandemia, né, todo esse momento difícil que vem acontecendo, mas vem essa mostra, né, de exposição que está acontecendo na Pinacoteca, no Centro Cultural São Paulo, enfim, todo esse movimento da arte indígena, ela está vindo como, eu sinto isso, né, aqui distante, aqui na minha aldeia, mas eu tenho sentido, observando as imagens, que algo está mudando, né? Está havendo uma reconexão, está havendo um espaço maior para o diálogo, para que haja essa cura. Porque essa transformação também da educação, essa metamorfose, vamos dizer assim, que é necessário fazer no currículo e na cabeça de todos os gestores que pensam que sabem, mas são totalmente atropelados e confusos mesmo, porque senão nós não teríamos jovens se suicidando e depressivos e o alto índice de consumo de remédios. Se a nossa sociedade é viciada em remédio, né, se a sociedade humana brasileira é viciada em remédio, é porque ela não está aprendendo coisas úteis para viver bem. Então, o processo de transmissão de conhecimento deve servir para a gente alcançar pelo menos uma gota de sabedoria, que é viver bem. Então, se a escola não está contribuindo para isso, é inútil. Então, repensar a utilidade e a demasiada inutilidade da escola na nossa vida hoje é muito necessário. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês e eu acredito que é possível transformar, mas precisamos mexer muito, né? Precisamos pensar muito, horas e horas de meditação, de ampliar para decolonizar de fato o nosso pensamento. Acho que é isso. Gratidão. Agudjewé. Muito obrigada, Cris, pelas palavras. É sempre muito bom ouvir você. Suas palavras de sabedoria, de força, de lucidez, né? Fico muito feliz de estar aqui com você. Estava ansiosa para a gente conseguir fazer alguma coisa junto e obrigada demais, Cris. Estou aqui, pessoal, anotando as colocações pelo chat e então queria convidar agora a Luana Minari a apresentar as contribuições para a nossa reflexão. Aí eu vou fechar aqui o microfone e o vídeo meu e da Dayara, porque a nossa internet está muito ruinzinha, mas a gente está por aqui e estamos acompanhando as conversas pelo chat. Com você, Lu. Obrigada pela presença, obrigada pela disponibilidade. Uma satisfação te ver, estou com muita saudade, com muita saudade das aprotações no Parquinho Gráfico, com os artistas indígenas, mestres indígenas. Te agradeço muito por aceitar o convite. Boa tarde, querida. Boa tarde, gente. Boa tarde, Paula, Dayara e Cristine e todos aqui presentes. Bom, gente, difícil, né? Fazer uma fala depois dessas duas grandes entidades aí, duas referências. Eu só tenho a agradecer o convite e a oportunidade de participar, né, dessa conversa com essas três mulheres por quem eu tenho profundo respeito e admiração. Bom, a minha contribuição hoje, ela vem no sentido de compartilhar um pouco da minha experiência, né, com a temática indígena na escola, no ensino da arte, nos ciclos Fundamental 1 e 2. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações também, né, considerando, acho que diversas coisas que a Dayara e a Cristine falam, eu encontrei na minha trajetória, né, como a referência da universidade, enfim, eu acho que eu queria pontuar um pouco esses desafios também, e aí trazer um exemplo de um trabalho que eu venho realizando há alguns anos na escola que eu atuo hoje em dia, né. Então, primeiro eu queria contar que eu sou formada em artes visuais, né, eu atuo como professora dessa área, e conforme a Dayara destacou na fala dela, né, enfim, fortemente, lindamente, a minha formação também foi totalmente eurocentrada, né, e nenhum professor durante os meus anos da faculdade me sinalizaram que aquele era um recorte da história da arte, né. Eles me ensinaram como se toda a arte do mundo tivesse presente, contida ali naqueles conteúdos. Então, eu me formei e fui trabalhar como educadora de museus, acreditando que eu tinha uma formação completa ou razoável sobre arte. E ali eu trabalhei em várias exposições, em vários museus aqui na cidade de São Paulo.
mas foi quando eu integrei a equipe de educadores do Museu Afro Brasil que eu me dei conta do tamanho da minha defasagem, né? Do quanto a minha formação tinha tido esse recorte eurocêntrico bastante limitado e o quanto faltava eu saber sobre uma produção artística mais diversa, né? Meu currículo de artes na universidade, se você for olhar bem, se resumia basicamente na história da arte europeia, alguns movimentos, sei lá, na Rússia, nos Estados Unidos, e sobre a arte brasileira, basicamente, a arte acadêmica, as missões artísticas no período colonial e o modernismo. Eu estou citando isso, gente, porque eu imagino que muitos colegas aqui de profissão se reconheçam da mesma forma e reconheçam que a sua formação tenha passeado mais ou menos por esses mesmos conteúdos, né? Isso acaba afetando totalmente o nosso trabalho na escola, porque justamente como colocado pela Cristina e pela Dayara, por uma limitação na nossa formação e para uma universidade que faz uma escolha por um currículo extremamente racista, né? Bom, quando eu saí do Museu Afro Brasil, eu decidi ser professora, né? Comecei a trabalhar no ensino formal, e aí essa chavezinha tinha sido virada lá no museu. Então, foi lá que eu comecei a perceber essa grande defasagem que eu tinha. E então, cada escola que eu entrei depois disso, eu levei essa questão comigo, né? A ideia de tentar construir um currículo mais diverso do que aquele que eu encontrei na minha universidade e também na minha escola, né? Bom, eu comecei aos poucos, assim, eu tinha muita insegurança em como abordar alguns conteúdos, eu não sabia muito bem onde encontrar informação, então eu fui começando aos poucos, experimentando formas de tornar esses currículos mais diversos, começando ampliando as referências de artista, o perfil das obras. Então, qualquer assunto que você vai trabalhar, você pode escolher qualquer obra de arte para falar de alguns assuntos da arte, né? E a gente acaba escolhendo sempre as mesmas referências. Então, eu comecei ampliando esse repertório e também problematizando para os alunos o tipo de arte que a gente encontrava na maioria dos museus e nos livros, né? Começando a trazer esses questionamentos para eles, por que a gente sempre encontra o mesmo tipo de arte advinda dos mesmos lugares, né? Bom, eu acho que aos poucos os projetos foram ficando mais consistentes, né? Os trabalhos foram ganhando mais profundidade e claro que isso foi acontecendo na mesma medida que eu fui estudando mais esses conteúdos. Não tem alternativa, a gente precisa buscar essa informação, a gente precisa ir atrás, tem que ter um investimento. Claro, tem ações como essa do MAN, né? Tem outras formações muito legais, propostas inclusive por artistas indígenas, né? Mas existe um investimento aí que a gente, como professor, sabe que tem que estudar a vida inteira, né? Então, à medida que eu fui estudando mais esses conteúdos, acho que esses projetos também foram ficando mais elaborados e foram atingindo mais os objetivos, né? Os nossos objetivos ali, tanto professora como coordenação, enfim. Eu acho que eu sempre tive muita sorte de integrar equipes que acolheram, né? Eu trabalhei em equipes que sempre acolheram as minhas propostas e eu não tenho dúvida de que isso foi fundamental, né? É muito importante que as coordenações de escola também acreditem na necessidade de incluir esses conteúdos e de incluir eles com profundidade, né? Não só passar por esses conteúdos, mas realmente adentrá-los, né? E é importante que as escolas abram espaço para essas mudanças no currículo e entenderem que vão acontecer experimentações, né? Que os currículos não nascem prontos e que a gente sempre vai precisar realizar alguns ajustes. Mas tendo apoio, tendo uma coordenação que confia no professor, e a chance de sucesso desses projetos é muito maior, né? E eu estou dizendo isso porque eu sei que nem todo professor encontra esse respaldo na sua escola. E é claro que a gente consegue fazer trabalhos incríveis entre as quatro paredes da sala de aula, exclusivamente na relação entre aluno e professor, mas sem dúvida esse apoio institucional, o trabalho se potencializa muito mais. Eu tenho muitos colegas de trabalho que ao invés de encontrar apoio da instituição, acabam encontrando obstáculos, né? Acabam sendo muito questionados,
enfim, e acabam, de fato, encontrando mais obstáculos do que apoio. Então, fica aí meu apelo também, se tem gestores de escolas aqui, que apoiem os professores nessa empreitada, né? E abram espaço nos currículos para essas transformações. Bom, gente, dito isso, né, foram algumas experiências nesses anos, né, na implementação da lei, que torna obrigatório o ensino da história e cultura, tanto indígena quanto da cultura afro-brasileira, até chegar nesse trabalho que eu estou desenvolvendo hoje em dia em uma escola privada, como professora do 6º ano. Mas ao longo desses anos aí, eu passei também por escolas públicas e escolas privadas de diversas naturezas, experimentei formatos diferentes, e eu vim trazer aqui um exemplo, né, uma referência. E aqui vale mais um parênteses, que eu acho importante validar os desafios que nós professores encontramos, além da nossa formação, e além do apoio institucional, né, das escolas. Eu sei que também existem limitações de estrutura, de recursos que as escolas podem enfrentar, né? Eu atualmente trabalho numa escola que tem uma estrutura muito bacana, assim, ela consegue dar um super aporte, assim, um super apoio para o meu projeto. Então, é claro que eu sei que isso também faz diferença, né? Facilita, né, os projetos acontecerem, especialmente quando a gente fala de artes, quando você tem, né, acesso a alguns materiais e tal, os projetos também se potencializam. Não é fundamental, mas faz diferença, né? Eu acho importante falar porque também é um lugar de privilégio, é isso que eu estou falando, de uma escola que me apoia e também tem alguma estrutura para oferecer, né? Mas é isso, eu já passei por escolas com estruturas diferentes e sei da diferença que isso faz. Bom, nessa escola que eu trabalho, ela passou por uma revisão de currículo há uns anos atrás, e a coordenação pensou assim, vamos ver o que os alunos aprendem ao longo de toda a escolaridade no curso de artes. E a gente viu que a arte indígena era estudada somente no 3º ano do ensino fundamental 1, né? E existia uma demanda de que eu trabalhasse aspectos formais da arte no 6º ano. Bom, para mim foi um susto, porque eu nunca tinha trabalhado aspectos formais, não era essa a trajetória que eu tinha construído no ensino da arte, então eu propus trabalhar os aspectos formais da arte, né? Então, ponto, linha, plano, figura e fundo, enfim, por meio da arte indígena. Já que a gente tinha acabado de observar que os alunos só estudavam isso no 3º ano, seria uma oportunidade dos alunos retomarem o contato com esse conteúdo, já que, gente, só um contato na trajetória escolar com o conteúdo não é suficiente, é muito pouco, né? Os alunos precisam ter oportunidade de reencontrar conceitos, reencontrar conteúdos em fases diferentes da escolaridade, né? Enfim, a coordenação acolheu a proposta e faz 3 anos, então, que a gente está construindo esse currículo, né? Ele está em prática, em curso há 3 anos, e a gente transforma ele há 3 anos. Existem inúmeras formas de estudar um mesmo conteúdo, né? Eu vou contar o modelo que a gente chegou nessa escola para essa faixa etária, mas, sem dúvida, não existe fórmula pronta, né? Eu carrego muitas dúvidas sobre esse meu trabalho, me questiono muitas vezes se eu estou fazendo escolhas adequadas, enfim, estou até aberta aqui a conversa, a críticas, enfim, acho que é assim que a gente vai construindo os nossos currículos, né? Também muito a partir do contato e do olhar de outras pessoas, né? Bom, como esse curso está hoje, tá? Então, é um 6º ano e a gente dedica o 1º bimestre do curso para o estudo da diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. Esse módulo, ele foi crescendo ao longo desses anos, né? Então, o 1º ano ele eram poucas aulas, ele foi crescendo, agora ele ocupa um bimestre, né? E ele cresceu a partir da constatação de que ele era muito necessário. Era para ser só uma introdução e ele acabou se tornando uma parte muito importante do nosso curso, né? Aos poucos, a gente foi diminuindo a quantidade de produção prática e aumentando a quantidade de momentos de discussão, leitura e reflexão. Aliás, por isso também que ter apoio da escola é tão importante, né? Porque a escola teve que bancar essa escolha que eu fiz de que a gente diminuiria a quantidade de trabalhos artísticos no começo do curso somente.
Porque a gente foi identificando que poucas atividades práticas eram realmente significativas, sabe? Porque como que a gente vai trabalhar e produzir arte sobre um conteúdo que os alunos mal valorizavam, né? Mal respeitavam. Então, não tinha muito, não estava fazendo muito sentido, né? Isso, gente, estou falando sempre desse contexto, desse estudo de caso, né? Que eu estou trazendo para vocês. Então, a gente decidiu focar nesse estudo da diversidade cultural, partindo do que os alunos já sabiam. Então, a gente abre o curso com uma atividade em que eles têm que fazer uma lista com 10 itens respondendo a seguinte questão: o que já sabemos sobre os povos indígenas do Brasil? Daí eles vão super animados para as mesas, achando que é uma tarefa muito fácil. Eles vão em grupo e eles precisam escrever 10 itens. E rapidamente eles percebem que essa lista é super desafiadora para eles. Muitos grupos não conseguem concluir esses 10 itens, né? Depois a gente volta para a roda e eles apresentam as suas listas. É a partir dessas listas que quase todo o conteúdo do bimestre é trabalhado, né? Ali eu vou percebendo onde eu preciso atuar mais com cada turma. Em geral, aparecem falas bastante genéricas, bastante estereotipadas, como eles caçam. É um item que aparece em todas as listas. E algumas tratam os povos indígenas, além de ser generalizante, estereotipado, no passado. Eles caçavam, né? Enfim, essa lista ela é um exercício riquíssimo para a gente fazer um diagnóstico, né? Onde eu vou atuar. E cada ano eu vou ter que ir mudando um pouco o currículo a partir do que aparece nessa atividade. A gente trabalha o conceito de diversidade cultural, então trazendo referências de vários povos, mas também de diversidade dos sujeitos, né? E das trajetórias desses sujeitos. Então, trazendo exemplos de, num mesmo grupo, um sujeito que escolhe estar na sua aldeia, ao mesmo tempo que outro sujeito do mesmo grupo vai escolher ir para centros urbanos e se relacionar com a sua história de outras formas, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar nessa relação entre tradição, contemporaneidade, urbanidade, modernidade, que é uma visão nova para eles, né? A gente está falando de um 6º ano, eles têm aí, eu tenho alunos de 10 a 12 anos, mais ou menos, né? Daí, nesse momento, é muito legal, assim, eles curtem muito ver banda de rap, de rock, a Rádio Yandê toca em todas as aulas, no momento que eles vão para as mesas, produzir alguma coisa, fica tocando a Rádio Yandê de fundo. Enfim, é um bimestre bastante intenso, assim, de trocas, né? E a gente faz um combinado que eu acho super importante compartilhar aqui com vocês, que a gente combina que a gente vai trabalhar com muito respeito à temática indígena. Então, cada um vai escolher muito bem as palavras que vai usar. Mas eu também dou total liberdade para eles exporem qualquer coisa que eles pensarem, né? Eu penso assim, que se eles não falarem o que eles pensam, a gente não vai ter sobre o que atuar. Então, a gente faz esse combinado de um colega não julgar a fala do outro, né? Para que todo mundo traga os seus pontos de vista para a aula. E é um momento, e é super importante, assim, é um combinado que precisa ser relembrado, eles vão se sentir confortáveis num ambiente seguro para trazer, inclusive, os preconceitos, para a gente ter um ponto de partida para trabalhar. E aí, várias aulas são de discussão, a gente parte de vídeos, enfim, conjuntos de imagens, textos, verbetes, tem aquele texto clássico do Daniel Munduruku, que acho que muita gente usa, que é quando ele fala a diferença de índio e indígena. Tem muitos textos que são acessíveis, tem uma linguagem acessível que os próprios alunos conseguem ler e discutir em grupos, né? Bom, e uma coisa que eu acho legal compartilhar, principalmente com os professores de artes, é que eu fui desapegando nesse processo de ter uma produção prática em todas as aulas, né? A gente decidiu fazer atividades práticas só quando elas são realmente significativas. E foi um desapego importante, né? Pelo menos nesse primeiro momento em que a gente está consolidando uma base, né? A gente parte do pressuposto que o nosso curso estuda cultura e aí a gente faz as aulas com ou sem atividade prática, né? E eu estou falando disso porque eu sei que é uma pauta presente na vida do professor de arte, né? Uma obrigatoriedade em transformar tudo em produção artística. Mas sobre a minha leitura nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, isso não fazia mais sentido, né?
Bom, o fechamento desse bimestre que eu contei é um trabalho bem simples, que é antes eu pensava, agora eu penso. E aí, os alunos escrevem, então, a diferença, o que mudou no pensamento deles daquela primeira lista para agora, do final, na conclusão desse estudo. E aí, a gente já consegue perceber várias transformações no olhar deles, né? E no vocabulário também. Daí, gente, depois que a gente trabalha a diversidade cultural dos povos indígenas, a gente vai aprofundar o estudo numa etnia, que é a etnia Baniwa, né? Como eu disse antes, tem muitas formas, né, de trabalhar os conteúdos, mas ao longo do tempo eu fui me identificando com uma forma de trabalhar quando a gente fala de diversidade. E eu faço essa escolha, né? Também quando eu vou trabalhar culturas tradicionais de outros povos, por exemplo, os povos africanos, eu também faço essa escolha, que é escolher uma etnia e se aprofundar nela, né? E eu gosto de fazer isso porque eu acho que quando os alunos se dedicam um tempo para estudar e pesquisar uma etnia, eles vão vendo como aquela etnia é complexa. Eles começam a perceber, cara, se tudo isso, né, se existe tudo isso, eu estou pensando em uma etnia só, imagina se for pensar nas outras centenas que existem, né? Então, isso dá um passo para... Os alunos costumam dar um passo para trás depois de um tempo estudando uma etnia só, cai um monte de ficha para eles, né? E eles ficam menos assertivos naquela ideia de, não, eu sei muito sobre esse assunto. Eles começam a falar, poxa, cara, eu não sei muito assim. Há muito a se conhecer, né? Bom, por que eu escolhi a etnia Baniwa, né? Eu poderia ter escolhido qualquer outra, né? Muitas outras, mas eu tinha uma demanda da minha coordenação, não sei se vocês lembram que eu falei lá no começo, sobre trabalhar com aspectos formais da arte. E então eu fui buscar etnias que eu encontrasse material na internet, em imagens, em português, textos produzidos pela própria etnia, disponíveis em português na internet, né? E com uma linguagem acessível para os meus alunos pesquisarem com autonomia, né? Então, assim, eu encontrei alguns materiais de várias etnias e eu acabei fazendo a escolha pelos Baniwa, especialmente quando eu encontrei o site do Denilson, que é um artista que eu não conhecia na época, né? O Denilson Baniwa, na época, eu não conhecia o trabalho dele. E eu falei, cara, demais, já achei o conjunto que eu precisava, né? E aí, então, enfim, estudei mais o máximo que eu pude sobre essa etnia. A partir desse material, montei um compilado de materiais disponíveis para os meus alunos poderem acessar quando eles quisessem, com autonomia, né? E eu inauguro o projeto dando uma aula expositiva mais introdutória de aspectos tanto tradicionais quanto da arte da obra do Denilson, né? E depois os alunos se dividem em grupos e vão pesquisar a partir de um recorte temático que eles escolham. Então, um grupo escolhe se aprofundar na pesquisa sobre cestaria, o outro sobre a relação dos Baniwa com a pimenta, o outro sobre a mandioca, enfim, o outro sobre o Denilson, tem vários trabalhos sobre o Denilson, enfim. Eles escolhem e a gente faz a partir daí a gente começa uma pesquisa conceitual, mas também uma pesquisa gráfica, né? Em que cada aluno vai desenvolvendo a partir desse tema de estudo escolhido por eles. E aí as aulas vão se tornando gradualmente mais práticas e os conteúdos sobre as imagens, os aspectos formais vão sendo introduzidos, né, a cada novo exercício. Bom, aí no segundo semestre a gente começa um trabalho de ateliê coletivo, mais gráfico mesmo, os alunos vão fazendo gravuras em que eles apresentam esse estudo que eles fizeram, né, sobre a etnia Baniwa. E aí eles estampam um grande tecido com imagens simbólicas, né, que representam esse estudo deles, né. É uma escolha que a gente fez não reproduzir nem as obras tradicionais, nem contemporâneas Baniwa, né, eles trabalham esses conteúdos na gravura. Então, a gente trabalha os aspectos formais da gravura e os povos indígenas, e esses conteúdos vão se cruzando ao longo do ano, né? E cada um deles protagoniza mais em algum momento. Agora, o que aconteceu de muito incrível nesse processo é que eu conheci o Denilson depois do primeiro ano de implementação desse curso, e aí eu conheci ele pessoalmente, tive a oportunidade de contar para ele sobre esse trabalho, e ele foi super gentil, olhou meu PowerPoint, ficou curioso, o que você mostra na sua aula, que referências você usa, enfim, eu mostrei para ele, ele me deu várias sugestões legais também. E a partir de então, o Denilson
passou a ser um artista convidado da escola, né? Então, o Denilson visita a escola no momento em que os alunos já estão estudando a cultura baniwa, já conhecem a obra do Denilson. Então, quando o Denilson vai lá, eles têm perguntas já bem mais elaboradas, assim, é uma troca muito legal. O Denilson tem um olhar muito generoso, valida muito essa pesquisa prévia dos alunos, enfim, e isso faz com que os alunos se engajem ainda mais, né? Esse ano o Denilson fez a palestra por meio do Zoom, né? Ele não pôde ir presencialmente, mas já virou parte do nosso currículo. Bom, eu espremi um pouquinho minha fala para não passar do tempo. Eu tentei trazer um pouco esse estudo de caso, que eu sei que é legal para quem é professor também ter, né, algumas mais exemplos, né, de como trabalhar algumas temáticas. Eu espero que essa apresentação encontre diálogo aí nas salas de vocês. Tá bom, gente? Obrigada. E é isso. Acho que é isso. Obrigada, Lu. Obrigada demais. Te agradeço, acho que você trouxe esses elementos assim que acho que podem ser muito inspiradores, né, para nós não indígenas, que temos esse desafio também de aprender, né, com a sabedoria dos povos indígenas, aprender com as formas de educação dos povos indígenas, com as suas formas de arte. E, enfim, desde que eu passei a conhecer sua prática, para mim também, sempre aprendo quando te escuto, e acho que você traz uma experiência bacana, né, de como é possível, de fato, implementar, enfim, trabalhar e trazer para junto da nossa prática, né, nos ambientes formais e não formais de educação, essa infinidade de conhecimentos, de sabedorias dos povos originários. Eu fui sistematizando aqui algumas perguntas que apareceram no chat, e aí eu vou reler, e aí vou passar agora, já são no meu relógio 5h33, a gente tem mais meia horinha de conversa. Vou fazer aqui uma primeira rodada. Acho que poderia... Oi? Só a gente marcar aquela divisão. Então, antes de começar a parte 2, a rodada com as perguntas, vou encerrar a gravação, tá bem? E aí, essa gravação a gente vai deixar disponível no YouTube em breve, mas agradeço desde já a fala da Dayara, da Cristine, da Luana e a sua mediação, Paula. E, bom, vou encerrar por aqui e a gente pode dar